a, para tratar desse problema, porque eu entendo, a percepção que eu tenho, de que poucas pessoas se dão conta, principalmente entre os ativistas, se dão conta da gravidade que é o problema do ativismo judiciário. Isso já, isso já começou a ficar manifesto já desde a época do governo Lula, mas em particular esse ano, durante o mês do processo de impeachment, esse ativismo ficou escancarado. E as pessoas não... Eu entendo que uma grande parte dos ativistas não se dão conta da gravidade disso. Eu, aliás, entendo que o ativismo judiciário ele é muito mais grave que o problema da corrupção. Porque um político corrupto você pode pegar, acabar com a carreira dele, ele tem que prestar contas à opinião pública, etc. Então você tem mecanismos, ainda que precários, difíceis, etc., para combater a corrupção e a classe política corrupta. Que nós temos que continuar fazendo isso, não tenho dúvida. Mas o ativismo judiciário é uma coisa muito mais complicada. Porque, de um lado, a corrupção na classe política, ela é em grande parte motivada apenas entre aspas, né? Não estou minimizando o problema, evidentemente que não. Mas ela é motivada por razões, digamos, mesquinhas. O sujeito vai fazer política para subir na vida, para roubar, para se beneficiar pessoalmente disso. Essa é a tradição política brasileira. Essa é uma prática comum da tradição política brasileira, do seu fisiologismo. Né? O PMDB, por exemplo, é exemplar nesse sentido. O PT mudou esse padrão. O PT passou a fazer da corrupção um método de fazer política para fins ideológicos. Quer dizer, a corrupção estava a serviço de uma causa. Eu tenho até um artigo aqui antigo do Crítica Nacional, vou até repostar aqui em algum momento, onde eu enfatizo isso. Uma coisa é a corrupção, que tem que ser atacada, combatida, a gente não pode dar tréguas a ela, que tem a ver com o Estado gigante e tudo mais. A outra é aquela corrupção inaugurada pela esquerda, pelo PT, que está a serviço de uma causa política e ideológica. O PT, então, o que ele fez? Ele chegou ao poder, ele encontrou um Estado já corrupto, né? Um Estado em que o estamento burocrático, a classe política, acostumada a práticas de corrupção de todo tipo, ele tomou para si essas práticas, mas para colocá-las a serviço de uma causa política e ideológica. Nós tiramos o PT do poder, mas evidentemente a herança maldita ficou em vários segmentos e em particular no judiciário. O que caracteriza o judiciário hoje? Você não pode afirmar em princípio corrupção, né? Não há elementos de prova para acusar um ministro do Supremo da corrupção convencional. Não estou dizendo que que não há essa corrupção, mas não existem elementos que indicam algo nesse sentido. Mas tem algo muito pior, que é a convicção de que eles estão convencidos ideologicamente de que eles têm um papel político a cumprir, político e ideológico, quando na verdade não é papel do Poder Judiciário cumprir uma função política. Ele é parte do poder, mas de outra natureza, ele não pode fazer parte do jogo político. Eu vou tentar tratar disso essa semana num hangout, alguma coisa assim, porque eu acho que as pessoas não estão se dando conta disso. E combater esse poder é muito mais complicado, porque você está construindo uma ditadura com base na lei. É um paradoxo essa expressão, eu reconheço, mas é a realidade que nós temos, ou seja, você vai impondo a agenda política e ideológica, vai passando por cima dos demais poderes, sem precisar, como o ministro disse agora, não temos que dar satisfação a ninguém depois de estar, como ele diz aí, depois da investidura, não precisamos mais prestar satisfação a ninguém. Ora, essa frase cabe na boca de um ditador, cabe na boca de Fidel Castro, que espera que esteja queimando no inferno, cabe na boca de Stalin. Depois de tomar o poder, não tem que prestar contas a ninguém. É isso que o Supremo Tribunal Federal faz hoje. Ele fez isso quando votou lá a questão do aborto, fez isso quando votou a questão do aborto de fetos anencéfalos, fez isso quando aprovou a constitucionalidade da política de cotas raciais, que é inconstitucional, ou seja, passou por cima da Constituição motivado por razões ideológicas. Então, é uma coisa muito mais grave, muito mais séria. Fez isso quando, por exemplo, quando destruiu o estado de Roraima, retirando de lá a população de agricultores, arrozeiros, né, que há décadas estavam lá
que já viviam naquele local, expulsou para entregar aquilo para índios, e aquilo lá se tornou uma terra de ninguém, é sabido, onde é feita extração ilegal de madeira, de riquezas naturais, onde há tráfico de drogas, prostituição infantil, virou uma terra de ninguém, onde a fronteira é desguarnecida, tudo isso por ação do Supremo. Então nós temos um conjunto de... O nosso problema, sem dúvida, a corrupção é um problema, nós não podemos nunca perdê-lo de vista. Mas o problema do ativismo judiciário, com a dimensão que está tendo no Brasil atualmente, é o problema mais grave que nós temos hoje e a maior atentado e a maior ameaça à nossa já frágil democracia. Eu repito isso sistematicamente e vou continuar repetindo, porque eu acho que é preciso que os ativistas se deem conta disso, né? É preciso dar conta que nosso problema se chama poder judiciário, principalmente na sua instância superior. Claro que tem juízes corretos, tem promotores corretos, etc, etc, a gente sabe disso, mas a sua instância máxima está adquirindo as feições de um poder absoluto, que se sente até no direito de mandar o parlamento fazer isso ou aquilo. Deixou isso claro quando, por exemplo, esse mesmo poder judiciário interferiu no processo de impeachment, dizendo cada procedimento, cada etapa, cada ação, como deveria ser feito, quando na verdade não era atribuição dele. Então nós temos esse problema para ser tratado. Eu acho que nós temos que começar a nos municiar disso, pegar exemplos que tem no resto do mundo, por exemplo, particularmente na Suécia, esse problema do ativismo judiciário mais presente, e outros exemplos, para que esse deve ser o nosso foco. A gente não pode apenas nos pautar pelo combate à corrupção. Ele deve estar presente sempre e junto, por meio de... E também não pode, ele tem que estar presente junto com o embate contra a corrupção, mas associado à percepção de que a origem da corrupção está no Estado. Não existiria corrupção nessa escala se não existisse um Estado interferindo na vida das pessoas e das empresas, com excessos, regulamentos e normas, que faz com que todo agente público se torne um corruptor em potencial. Qualquer empreendedor sabe disso, qualquer pessoa que já tentou fazer negócios com o Estado, qualquer empreendedor que já tentou vender negócios para o Estado sabe disso, não importa. Se você vai construir uma usina hidrelétrica, você vai vender um clipe de papel. Vai vir um agente público te pedir propina. É assim que funciona no Brasil. É isso que nós temos que tratar. Então, o problema está na forma como o Estado é estruturado. Ele que abre ele é um convite à corrupção. E quem não tem índole moral acaba cedendo. E isso, obviamente, não exime de responsabilidade quem cede ao canto da sereia da corrupção. Mas também não nos desobriga a compreender que a origem dessa corrupção está na estrutura do Estado. Então, de nada, temos que tratar disso. Tratar a corrupção sob a ótica do problema da estrutura do Estado brasileiro. E, paralelamente a isso, a questão de enfrentar o Poder Judiciário com a Constituição, da maneira como está constituído hoje. Que ele é a verdadeira ameaça à democracia brasileira. Disso estou muito convencido.